Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Com o TNT de trilha, a gente ouve um pouquinho o TNT e já começa o programa. Você me perguntou se eu sabia porque tava ali. Para os 21 minutos deste último dia de junho de 2015. O mundo é maior que o seu quarto, uma velha canção, traduz, de uma certa forma, o que está acontecendo neste mundo de Facebook. Eu, a cada dia que passa, fico em torno daquele botãozinho para sumir desta rede de amigos. E você, Thiago Meyer Mendes, o que você pensa sobre isso? Claro que muito do que você pensa está no texto publicado hoje no nosso site. Mas está ficando chato demais. Existe vida além do Facebook. E as pessoas... ele é uma mistura de tudo, né? Religião, para algumas pessoas, o Facebook se transformou numa religião. Não que elas sejam religiosas. Manual de autoajuda e por aí vai. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para quem nos escuta ou nos assiste. Fábio, eu ainda acho um tragicômico o Facebook. É interessante ver como as pessoas se expõem e como alguns tipos de exposição que são extremamente ridículas se tornaram culturalmente ou socialmente aceitáveis. E isso é bem interessante, tu vê que coisas que as pessoas não fariam há 6 meses atrás, elas estão fazendo agora, tirando fotos bizarras e colocando outro tipo de postagem que nunca foi da sua relação e de repente porque virou moda, ou porque quis, ou porque outras pessoas induziram a achar que era uma boa ideia e acabaram postando isso. Então, na verdade, eu acho que deletar, para meu ponto de vista, sair do Facebook não é a solução, e sim aproveitar as bizarrices que ele tem, dar risada disso. Pode ser. Mas eu vejo que ele toma muito o tempo útil, sim. O tempo bom, o tempo produtivo. E eu acho que se eu controlasse uma equipe grande, assim, eu ia ser daqueles bem ditatoriais, e não ia deixar ninguém acessar o Facebook na empresa, por exemplo. É interessante. Essa é uma questão verdadeira. Com as pessoas que não conseguem se desconectar do Facebook, a cada 10 minutos tem que conferir o celular ou alguma coisa assim, para ver se alguma coisa aconteceu. Na verdade, nunca acontece nada de grande relevância a ponto de que você precisa a cada 10 minutos conectar o seu celular para isso. O que... Na verdade, assim, as pessoas, elas mudaram, como nós já falamos várias vezes, né, Fábio? Mudaram a sua relação com o tempo. Parece que 10 minutos sem estar conectado é muito tempo. E na verdade, ao meu ver, não é. E outra coisa é o que é importante, é as grandes necessidades supérfluas, né? É aquela necessidade de saber que a Mariazinha ou o Joãozinho postou e o que significa e para quem foi a indireta, tudo essa, na verdade, essa curiosidade humana de querer saber tudo, e que tanto faz para quem a Mariazinha e o Joãozinho deram indireta, eles que se virem entre eles e vão viver uma vida do outro. E eu acho impressionante que essas pessoas são as pessoas que ainda dizem vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. As pessoas que ficam futricando nos Facebooks alheios ainda têm coragem de postar algo assim. Então é interessante, né? Ontem eu conversei aqui com o Benoni Schizani e no domingo à noite, num papinho com ele, eu passei algumas informações, algumas sugestões de assuntos que a gente poderia tratar. Eu aguardo com muita ansiedade, se é para
utilizando essa palavra, o novo livro do Humberto Eco, que está chegando aí, é um manual do mau jornalismo. É o título do livro. O livro está sendo lançado agora, comecinho de mês aí, pela Record, denominado Número Zero. E esse livro se passa em 1992, falando sobre um período. Ele foi muito sábio. Pelo que eu li assim, do livro, ele faz uma crítica sobre o tempo atual, mas se colocando 20 e poucos anos antes, entende? Então, mais ou menos mostrando as origens do que está rolando agora. Ele, em 15 de janeiro passado, isso eu tratei ontem, eu queria a tua opinião. Ele causou rebuliço no planeta aí. As agências internacionais, sempre que uma dessas grandes figuras se manifesta, elas tratam de imediatamente espalhar pelo mundo a mesma notícia. E a notícia é que ele dizia que as redes sociais deram voz para os idiotas, né? Que eu considero isso muito interessante, partindo de um cara como ele. Não somos nós aqui que estamos falando e tal. E o que tu acha disso? Olha, o Humberto Eco é genial dentro da proposta dele. A escrita dele vem mudando muito com o passar dos anos. Eu na verdade, para ser sincero, li 2 livros dele, O Nome da Rosa e A Abadia de Glasbury. Mas ele tem eu acho interessante a literatura, como a literatura dele é crítica. Ele não perdoa essa questão ele não é um homem politicamente correto, o que já é um revés para o nosso mundo. Uhum. Na verdade, revés não, é um ônus para o nosso mundo, é um bônus. E eu acho que, sinceramente, na verdade, não é que as redes sociais deram voz para os idiotas. Elas, na verdade, ela popularizou a opinião idiota. As redes sociais, porque todo mundo tem um pouco de idiota e um pouco de não idiota. Uhum. Então... Mas a gente guarda isso. Hoje de manhã eu conversava com um empresário sobre isso. Ainda dentro desse conceito do Humberto Eco, que antes os idiotas estavam apenas num bar tomando vinho e aquilo não ecoava para uma sociedade inteira. Todos nós guardamos nossos preconceitos, nossos radicalismos, muitas vezes em silêncio, porque a gente tem uma espécie de controle para... Eu não vou me expor, eu não vou dizer que eu sou contra tal coisa, porque as pessoas não precisam ficar sabendo disso. Qual que é a relevância do meu pensamento e aonde que ele conceitua, então, os idiotas, é que eles se expõem a partir dos conceitos idiotas que eles carregam. Isso, então, é de se concordar com o que ele fala, porque eu acho que o que falta hoje em dia é bom senso. As pessoas, elas simplesmente pegam e vomitam pelo teclado absurdos e trivialidades e partiu ir na academia. Tanto faz tu vai na academia ou não. Sim. Né? Até parece que é um dia de academia perdido se tu não tira uma foto na frente do espelho e não posta para as pessoas curtirem, né? Então, realmente, essas idiotices, essa idiocracia que se formou dentro de uma rede social tão democrática que é o Facebook, ou Instagram, Twitter, é interessante, porque... E o bom senso de saber o que é relevante ou não. Esse tempo atrás eu até estava vendo alguém comentando quando eu tinha 20 anos, há 15 anos atrás, eu era um idiota sozinho, porque ninguém sabia que eu era idiota porque eu não ficava gritando. Na verdade, meia dúzia de pessoas sabiam que eu era idiota. Então é mais ou menos nesse sentido. E eu acho que as pessoas têm que rever e pensar o que elas vão falar antes de falar, né? O teu artigo dessa semana, ele trata... eu coloquei ali uma chamada, né? Trata sobre o Zeca Camargo, sobre o sertanejo. Mas assim, além disso ser algo absolutamente
momentâneo ou momentoso seria a palavra, eu acho que tu deixa transparecer, sim, uma certa angústia tua num brado pela liberdade de expressão, é isso? É isso sim, Fábio. E não só a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, acho que nós já sentimos ela, porque nós podemos falar coisas que nós não poderíamos há 3 anos atrás. Isso é interessante. Mas a questão é o poder de discordar. E eu acho que a liberdade de expressão vai muito além de tu falar o que tu quer, se isso é o que a maioria quer. Hoje em dia, qualquer pessoa que apoie um ou outro lado, mesmo que com todos os argumentos, parece que essa pessoa tem que ser criminalizada por ter uma opinião diferente. Por exemplo, eu vi pessoas primeiro trocando as fotos do Facebook para aquelas fotos coloridas, né? Que parecia um vômito de unicórnio no Facebook, um negócio incrível, parecia festa infantil de criança, de menininha, né? Todo colorido, Facebook. Mas, e daí as pessoas, quem não mudou, ou quem estava dizendo, não vou mudar. Daí não, porque tu... Não, o incrível é que segunda-feira todos tinham mudado, assim, grande parte tinha mudado de volta. Saíram dados sobre isso, que apenas 2% dos usuários do Face no mundo inteiro, dados divulgados pelo Facebook, que fizeram isso. Daí, imediatamente, as pessoas dizem, não, estão manipulando. Na minha timeline aí, quase todo mundo estava de arco-íris e tal. E daí foi dada a explicação, que é aquele esquema que... Por isso que eu quis começar a música com o programa com O Mundo é Maior que o Seu Quarto, que a gente imagina que esta rede social seja uma coisa e ela é absolutamente outra. Ela, na verdade, está mostrando postagens para nos satisfazer ou nos provocar, a partir de uma máquina genial inventada pelo Zuckerberg. As pessoas parecem que não entendem que o Facebook ele vai te induzir a ver aquilo que mais te atrai ou não te atrai. Exatamente. Porque tu clica no que não te atrai e tu clica também no que te atrai. Então é interessante essa questão de percebermos que o Facebook não passa ali um filme da vida de todas as pessoas que tu conhece. Na verdade, algumas pessoas, alguns pontos fragmentados, tanto que se tu for ver, vai aparecer a mesma pessoa 50, 100 vezes por semana na tua linha do tempo e outras não vão aparecer. E isso é interessante. E assim, ó, Fábio, essa questão uma coisa que para mim ficou muito clara essa semana é que agora existem 2 níveis de pop, né? De popular. Ser pop é popular, e acho que sempre vai ser, e ser anti-pop é popular. Porque as pessoas iam lá e colocavam, morreu Cristiano Araújo. Quem era Cristiano Araújo? Tá. Primeiro que no mundo de Google, se tu digita a frase morreu Cristiano Araújo, vírgula, quem era Cristiano Araújo, era mais fácil jogar Cristiano Araújo no Google, você já saberia. Na verdade, tu queria parecer que tu era tão intelectual ou tão anti-pop que tu não sabia quem era o cara. E número 2, essa questão de mudou a cor, então tu é legal. Não mudou, então tu não muda porque tu é anti-pop, daí tu é pop também. É aquela relação de a moda não me influencia, mas eu não uso nada que esteja na moda, né? Então a moda tá te influenciando. Então. E outra coisa, o Zeca Camargo, por exemplo, citado por ti e que se atrapalhou, eu acho. Eu tive alguns contatos com o Zeca na época que ele era da MTV ainda, no fim dos anos 80. Dançou dança do ventre com ele? Não dancei, mas ele é um sujeito, por natureza, meio atrapalhado. Ele tem esse jeitão meio atrapalhado, assim. E ele é um cara, dá para se dizer que é um cara pop, ou foi pop, né? Ele envelheceu e tal.
Mas deixa o cara ter a sua opinião. Exatamente, e a opinião que eu concordo, realmente a minha opinião é que há uma desertificação cultural para as grandes massas, mas isso não significa, esse é o que eu penso, isso não significa que a minha opinião é única, uníssona, etc. E que eu quero que as outras pessoas acreditem no que eu tô falando. Eu só acho que existem outros pontos de vista. É lógico. E existem outras coisas para tu consumir. Exatamente. E a questão é, a principal parte da crítica do Zeca Camargo, para mim, que eu acho que é a mais importante de tudo que ele falou, é que as pessoas, não, ele tá xingando o sertanejo universitário, não respeitando a morte, a dor da família. Tem nada a ver Já isso. criaram todo uma criminalização dele, ou um discurso de ódio contra ele, porque ele simplesmente não concorda com aquilo lá. Mas a questão é, o quão importante para a cultura musical brasileira vai ser o Cristiano Araújo daqui a 6 meses? Eu não sei. Falam que o cara tinha uma grande voz, né? Assim como a Globo passava 1/3 da sua grade horária atrás do Michel Teló o tempo todo, e o Michel Teló tomou um processo ano passado e sumiu do mundo. Hoje em dia se ouve falar que ele tocando, quando ele vai tocar na feira em São Luís Gonzaga. E junto com alguém. E a questão disso, a gente sabe que essa questão da cobertura ocorrida a partir de quinta-feira, isso aí se simplifica, pode ser resumido em uma palavra, que é audiência, é Ibope, são números para serem apresentados para os anunciantes, né? Sabe-se que uma grande parcela da população não assiste mais televisão e era o momento de trazer essas pessoas que não assistem televisão para que assistissem pelo menos a cobertura do velório e do enterro do sujeito esse. Então, aí tem uma explicação, né, de tudo isso que aconteceu. E as pessoas têm que ter um mínimo de capacidade de se fazer uma leiturazinha disso. Exatamente, eu até falo essa questão no texto, que é assim, a pessoa compra aquilo como se fosse dela. Esse é o meu gosto. Mas na verdade a mídia, e não como uma teoria de conspiração, mas por estar tocando o tempo todo, vai estar te empurrando gostar daquele X tipo de música, daquelas X pessoas. Tanto que, na verdade, pensa assim, a geração das pessoas com entre 25, entre 24 e 30 anos hoje. As pessoas que gostavam de pagode, na verdade, que gostavam do axé, do El Chan, se transformaram em pagodeiras, e daí do pagode saíram e foram acho que pro sertanejo universitário, foi a próxima coisa já que aconteceu. E tudo que esteve na mídia, existe um núcleo de pessoas que está só migrando de um para o outro. Qual vai ser o próximo? Né? Qual vai ser o próximo? Para onde a massa de manobra vai ir? Falam que seria a música gospel, né? Mas já está demorando também. Né? E daí teve momentos do tecnobrega, etc. Mas esses... E não dá para se dizer que regionalismo não entra, porque eu acho que a música sertaneja universitária é um regionalismo muito grande de uma região muito rica, mas que culturalmente não tinha tanta ascensão no Brasil, que agora tem. Então, as pessoas, na verdade, não percebem que elas estão sendo induzidas a fazer algo e elas não têm crítica nenhuma a isso, porque acham que aquele gosto deve ser comprado por ela. E se ofendem se você não tem o mesmo gosto. Criticam o seu gosto, mas você de forma alguma pode criticar o gosto dela. O que deveria ser repensado. Isso é uma baita de uma hipocrisia, do meu ponto de vista. Ok. 1h39, nós vamos ao nosso intervalo do Café Missioneiro e em seguida estaremos de volta com o bate-papo com o Thiago Meyer Mendes. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM. Brasileiros temos recebido ou levado uma lavada na Copa do Mundo, levamos mais uma agora na Copa América e o que a gente se deu conta
de uma forma agora muito clara, né? Nós somos a quinta força ou quarta, quinta, sexta força da América Latina em futebol. A equipe do Peru, por exemplo, que perdeu ontem, eu vi o jogo até o final, a equipe do Peru que perdeu ontem para o Chile, uma grande demonstração de pessoas que colocam uma camiseta e efetivamente representam um país. A descrença que temos aqui no nosso país, ela se apresenta naquele grupo de jogadores, independente de quem for convocado. Essa é a impressão que eu tenho. Fábio, a primeira coisa, eu achei que o Dunga mudaria isso. Na verdade, primeiro eu achei que o Felipão mudaria isso. E depois o Dunga, mas na sua volta. O Brasil perdeu... A seleção brasileira perdeu o brio. Né? A seleção brasileira era uma seleção combativa, aguerrida, na época de Roger, de todos esses jogadores, né, sensacionais que se tinha e que eram jogadores que jogavam por amor à camisa. Se bem que o Brasil sempre foi mais ou menos aos trancos e barrancos nas Copas do Mundo, para deixar um pouco mais emocionante. Mas, na verdade, agora eu vejo que os jogadores de futebol eles estão mais preocupados com as férias, com as festas que eles têm que fazer depois da concentração, com qual terno colorido eles vão usar. Parece que eles pegaram e contrataram um figurinista do Restart e tal. É parecido mesmo, né? E eles ficam tentando... Parece que é uma competição de moda e não mais de futebol. Porque simplesmente o futebol, apesar de estar se tornando um grande espetáculo, ele não precisa disso. Ele pode ser, sim, um grande espetáculo dentro de campo e não... Eu penso isso. Podem me chamar de... Para mim, isso não é conceito de ligado a sexo, assim. Mas falta virilidade, eu acho. Concordo. Sabe? Aquela coisa, como diriam aqui na região missioneira, falta uma macheza nos caras, né? Embora o futebol feminino tenha isso também. O futebol feminino é uma coisa extremamente viril em determinadas vezes, e não por isso que todas as jogadoras sejam machorras, por exemplo. Exatamente. E o seguinte, a cultura brasileira, que é parecida com que a cultura espanhola de futebol se tornou parecida com a brasileira, é aquela... Tu chega perto do Neymar, bate os pés meio... Neymar, bate os pés meio forte no chão, ele se atira no chão, toma amarelo. Então, começou a se tornar... Ainda mais agora com essa questão que se o jogador fala pro árbitro que discorda que nem o Lisandro Lopes, tomou um amarelo por causa disso, eu não concordo com o que tu fez. Então, qual que é a relação? O que tu espera? Como vai ter um futebol viril com macheza se tu não pode fazer nada? Futebol é um esporte de contato, tu não quer contato com outro adversário, pratique outros esportes que também são muito bons, tipo ping-pong, bocha, tênis, qualquer outra coisa. Mas o futebol vai ter que ter contato, porque duas pessoas estão lutando pela mesma bola ao mesmo tempo. Então, falta sim, e perder para a seleção do Paraguai da forma como foi, um time que se tornou totalmente apático no segundo tempo, é um absurdo, né, Fábio? E o cara que quase quebrou as costas do Arangues ontem, a jogada da expulsão aos 20 minutos de jogo, o Zambrano é o nome do cara, ele publicou no Instagram dele uma frasezinha pesada e um meia-culpa, assim. Agora eu sou o vilão, assim como dói a todos, não se imagina o quanto dói para mim. Sou o primeiro a aceitar que caguei o país. Mas é isso, futebol é assim. E a nossa seleção, com 10 homens, lutou e deixou tudo em campo. Ponto de vista, né? Um cara... o brasileiro não publica nada desse jeito, né? Personalidade, né? Isso é questão de alguém ter personalidade, de aceitar a crítica, criticar a questão de se tornar vilão porque tá jogando bola, porque tem mais vontade. E
E coisa que realmente a gente não vê mais. A gente vê grandes empresários e psicólogos que explicam como fazer para esses jogadores, para que eles não falem mais bobagem. E ou não tá falem mais nada. aí talvez esteja a invasão de latino-americanos no futebol brasileiro, aqui esse do Campeonato Brasileiro. Tem muito mais graça, assim, vocês não tem muito mais graça ver um jogo do Colorado, tá? Eu como gremista, do que ver um jogo da seleção. Né? Claro que tem toda a chinfra do D'Alessandro, que apita, né? Isso até vocês, colorados, concordam, né? Mas a presença desses jogadores latino-americanos, com essa garra, com essa vontade de jogar, né? Temos vários exemplos aí nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Que cada vez mais se passou a colocar essa característica latino-americana. Por exemplo, esse time do Peru de ontem ali, tem 3 ou 4 jogadores ali que eu queria muito que jogassem no meu time. Isso sem contar que um que jogou fez 2 gols ontem, né? E que eu acho que não teve a oportunidade, o Vargas no Grêmio não teve, não jogou muito tempo aqui, vamos dizer assim, né? Se comparar com os jogadores brasileiros, eles não têm essa força, eles parecem que estão lá, só o fato de vestirem aquela camiseta, teoricamente já está valendo. Pelo menos é essa a sensação. Fábio, e que tu falava dessa questão dos jogadores sul-americanos, né, vindo para o Brasil, isso acho que só comprova por que nós somos tão fissurados pela Libertadores. Porque a Libertadores é uma competição de coração, não é uma competição que você, tirando o Santos ali, que ganhou aquela... Nos anos 60. Não ganhou agora, que sim. tomou o sacode do Barcelona depois. É muito difícil ganhar com futebol bonito, Libertadores. Tu ganha com futebol guerreiro, jogado, bola pra tudo quanto é lado, etc. Que é um gauchão em nível épico, assim. E isso é interessante. E, ao mesmo tempo, isso me lembra outra coisa, Fábio, que é a questão que nós temos, essa cultura do ódio ao argentino. Porque o argentino... nós somos muito mais parecidos com os argentinos e com os uruguaios do que com o resto do Brasil. Sobe do Paraná para cima as relações deles. Isso não é ruim. Isso, na verdade, é mistura cultural. Mas nós somos muito mais parecidos com as pessoas de Porto Alegre, muito mais parecido com Buenos Aires do que com São Paulo. E isso é uma relação que nós temos que começar a pensar e repensar antes de ficar simplesmente dizendo eu odeio argentino, não sei o que, os argentinos. Na verdade, eles têm coisas boas e têm coisas ruins. E 4 dos técnicos que estão nas finais, nas semifinais, os 4 técnicos são só argentinos. O Dunga poderia ter chego por causa que todos os outros eram argentinos, né? Então, para quem curte futebol, hoje à noite, 8h30 da noite, temos a partida que o Brasil achava que iria disputar com a Argentina. A Argentina encara o Paraguai para resolver qual, entre ela ou o Paraguai, quem vai enfrentar o Chile no final de semana. Apesar de estar fácil já dar esse palpite, eu acho que a Argentina vai ser campeã. Acho que o Chile não vai conseguir ganhar da Argentina. E vamos ver então o que vai acontecer. É isso, o Café Missioneiro está chegando ao fim. Nós amanhã aqui, hoje é um dia, não sabe se sairá efetivamente a decisão em relação à questão envolvendo a maioridade penal, mas no programa de amanhã a gente vai fazer uma discussãozinha aqui, Thiago, sobre isso, com os professores da URI aí, na área do direito e na área da psicologia, tratando dessa questão. Tu queres comentar ainda sobre isso? O meu comentário é bastante simples. Nos últimos 10 ou 12 anos, agora não lembro com precisão, a população carcerária brasileira dobrou. E nos últimos 10 ou 12 anos, a violência no Brasil aumentou em torno de quase 4 vezes, 3,8 vezes. Então, se prendendo mais
nós estamos nos tornando mais violentos. Por que nós vamos prender mais ainda? Não tem nem lugar para colocar. Essas Exatamente. E segundo dados da ONU, que a gente pode acreditar um pouco mais nos dados da ONU do que nos dados emitidos pelo governo brasileiro, somente 2% dos crimes com morte acontecem com menores de idade, cometidos por menores de idade. Então, na verdade, isso nós temos que começar a repensar qual que é a função disso e por quê. Nós estamos dando remédios paliativos que não estão servindo de coisa nenhuma e nós não estamos nos atentando à solução por trás disso, nem ao problema. Por que essas pessoas estão chegando a isso? Porque nós estamos numa sociedade muito mais violenta. Quando nós começarmos a parar de tentar dar algum jeitinho brasileiro para resolver isso, nos atentarmos a respostas de verdade, nós vamos conseguir mudar isso. A questão é, eu penso que não é a solução para coisa nenhuma, redução da maioridade penal. Ok, este tema será tema do Café Missioneiro de amanhã. E é isto, o Matheus Rassa está ali, agora mais tranquilo e tal. E ficamos assim, amanhã a partir das 13 horas estaremos de volta com o café. Boa tarde e até lá. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.